E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Começou? Começou, Fernando Pamplona. Tudo bem, Fernando Pamplona está conosco aqui? Não era mito, ele existe? Não, olha só. Não sou uma criatura, tu... Ele existe, olha. Ao receber o convite para participar hoje como convidado de mais uma... Convite como convidado? Cara. Não, ele recebeu, ele queria ser... Mas convite como convidado? Não, ele recebeu um convite, ele queria ser convidado tá. a vir o programa. Tá? Aí... Convidado recebe convite, sempre. Mais ou menos. Vamos em frente. Mas, enfim, não, o que eu quero dizer é o seguinte. Diz. Eu estou querendo Luiz Carlos Reck, que fala alguma coisa, depois eu quis dizer... Ele se auto-explica. Sempre se explica. Não... E contraria, eu disse, mas não era para dizer. O nosso convidado, então, de hoje, Fernando Pamplona, que se ofereceu, insistiu para ser convidado, muito para participar do Barba, Cabelo e Bigode. Várias vezes. Me ligou, não parava insistentemente, até telegrama me mandou, não sei telegrama, como é. carta, mandou carta, mandou carta telegrama, registrada. Telegrama daqueles dos papeizinhos colados, aí não sei como é que ele conseguiu. Vários e-mails também, né? E-mail é comum, né? Mas telegrama, mandou telegrama. Carta registrada também. Eu estava até suspeitando, mas como o correio não funciona muito bem com esse tipo de entrega, talvez esteja chegando uma carta registrada dele, insistindo para ser convidado para o programa Barba Cabelo. Aí tu convidasse ele. Mas o que eu quero registrar é que tu é o post-scriptum, né? Eu sou post-scriptum e tu és o mestre. O que eu quero registrar ao abrir o Barba, Cabelo e Bigode hoje é que o sujeito esse que se ofereceu insistentemente para ser convidado, o senhor Fernando Pamplona, que está aqui à nossa direita. É um homem da direita? Quando ele recebeu o convite... Direita dele, tá bem. Quando ele recebeu o convite, mas veio com uma empáfia que vocês não sabem o que vocês estão dizendo quando vocês falam... Tudo isso? Então eu vou começar questionando ele de cara para ver se ele é aprovado nas coisas mínimas. Qual é a sua explicação? O que significava Barba, Cabelo e Bigode? Ganhava os 3 jogos. Primeiro quadro, aspirante e juvenil. Não tem juvenil aí. Era veteranos pela manhã, segundo quadro e primeiro quadro. Tem outra versão, né? Profissionais, aspirantes e juvenis pela manhã. Ele passou nesse, viu? Passou, mas foi uma pergunta leve para. Foi leve, né? Não queremos constranger o convidado, apesar da. Ele avisou em casa que ele ia brilhar no programa, né? Apesar da. A família está assistindo. Alô? Se a carta chegar pelo correio, não toma conhecimento dela, que eu me convidei, né? Tá? Isso. Esquece a carta. Então, tá. A outra que nós temos que perguntar, que ninguém, por incrível que pareça, ninguém passou nessa. Do Vevé? Não. Vevé, eu tenho certeza que ele não vai saber responder. Quem foi Breno Melo. Isso é fácil também. Você está ajudando. Não, mas o meia-direita do Renner, campeão em 54, depois foi ser artista, né? Nem o Júlio Ribeiro sabia essa. Ele se preparou. O Júlio é guri novo. Ele se preparou, cara. Sabe esses caras? Sabe o Moro quando vai na televisão? O Milton Ribeiro que não sabia. O Milton Ribeiro é que não sabe. O Moro, quando vai na televisão falar, ele tem um treinamento antes, ele tem uma equipe que treina, ele faz as perguntas, tal, antes, né? O Pamplona se preparou, né? Mas, o Pinta, eu tenho uma informação muito grave para dar aqui no início do programa. Do Barba, Cabelo e Bigode. A gente tem que fazer aquele mise-en-scène inicial que é bom dia ou boa tarde ou boa noite. Só uma perguntinha, posso fazer? Não, claro que não. Tu já fez, tu perguntou, se pode perguntar, tu já perguntou. Claro que não, né? Fica prejudicado. Ficou prejudicado. Mas tu sabe que eu tenho uma equipe investigativa, né? Eu e aquele jornal, temos um grupo que trabalha em investigação. Esse grupo fez uma longa pesquisa. Tu e o Humberto Treze, né? Só que o meu grupo é de esquerda, ele é de extrema-direita, né? E eu estive fazendo uma pesquisa pós-escrito e descobri que nunca existiu um time chamado Renner em Porto Alegre e foi campeão em 54. É tudo ficção. No campeonato de 54 jogou o Teva, o Guaspari, o Cometa, que era lá do IAPI, Cometa,
E o campeão foi o Nacional, o Ferrinho. É. Então não teve esse time chamado Renner em 54. E nós estamos elaborando aqui num constante engodo para os nossos ouvintes aqui. Talvez- não houve um time Renner talvez campeão em até 54. querendo dar um Nem crédito. esse Breno Melo jogou, nem o Edgar Bolso, que ele falou. Talvez até querendo dar algum crédito. Edgar Bolso, tem que falar mais perto aí com o microfone. Talvez querendo dar algum crédito para o nosso convidado. Não. Então a gente possa talvez admitir essa... É que vamos supor que existiu o Renner em 54, é isso? Ele disse que tinha coisas a acrescentar que nós não sabemos. Então vamos ver, já que é Não, ficção. nós não sabemos, não. Ele disse que o mestre não sabe É. a respeito do Eu tenho uma Renner. pergunta para o mestre, se o Paulistinha jogou no Inter antes ou depois de 54? Quem? Paulistinha, Paulistinho jogou depois de 54. Ele era jogador amador no Renner. ele não recebia, né? Ele não recebia salário no Renner. Exatamente. Era o único. Nós combinamos essa antes. Ele me ligou e disse: eu vou te perguntar Quem sobre era o Paulistinho. Quem era o goleiro titular antes do Valdir? Valdir jogava no bom. do Rosário, né? Mas, Do Renner? você é o Albotino, quem O era? Albotino. Quem Não, foi pro Colorado, outro que jogou do Renner e foi para o Internacional? baita de um goleiro. O Albotino ficou de titular. Não sei quem era. O Everton, O Everton veio do Renner? sim, o goleiro. Não, eu me lembro do Everton no Inter. O Inter tinha dois goleiros, tinha o Everton e tinha o Dóia. Que o Dóia veio, não, foi na mesma época, ele veio do Forceluz, era um goleiro preto, negro. Mas o Everton veio do Renner, o Everton veio do Cruzeiro, cara. Não. Bom, Não, ficou uma dúvida, hein? fica a dúvida, mas era o Everton e o Albotino era o... Tem que perguntar para o João Batista de Melo Filho, que sabe tudo. E o Vevé, ele veio para o Inter do Floriano ou do Veronese? Veio do Floriano. Sabia, essa tá certo, né? E depois ele jogou, sabe onde que ele jogou? Jogou no Vasco, depois do Inter. O Bebé, né? Qual era a característica do Bebé? A física. Não, mas a física dele. Ele era meio gordinho, né? Não, Ele é meio gordinho e usava a gola assim, ó, levantada. Né? era meio gordinho. Cara, eu fiz um negócio aqui que eu acho interessante aproveitar o Fernando Pamplona aqui, que me ajudou, né, em alguns dados. Os jogadores, os traíras, os caras que jogaram no Inter, depois foram pro Grêmio, ou vice-versa. A maioria jogou primeiro no Inter, depois foi pro Grêmio. O primeiro deles Foi Tesourinha. foi o Tesourinho, o segundo deles foi o Sérgio Lopes. Não, olha, o Júlio Peterson começou jogando no Inter. Antes do Tesourinho, o Júlio. O Júlio foi goleiro do Inter e depois foi pro Grêmio. E aí ficou o Ivo Vink no lugar dele. Será que aquele Ivo Vink é parente do Luiz Carlos Vink? Não sei. Eu fiz uma lista aqui, vamos ver se a gente lembra de alguns goleiros. Júlio Peterson, Sérgio Mocir. O Sérgio jogou nos dois, né? Jogou nos dois, foi treinador dos dois também, né? O Dida e o Manga, né? O Dida e o Manga. Não me lembro de outro goleiro, né? Não. Defensores, Adilson Batista, Capitão América, que agora é treinador, né? Ele começou jogando no Inter. Fala de Capitão América, ele ganhou um título pelo Grêmio, né? Com o campeonato, Ele jogou né? no Inter. Começou no Inter. Antes de ir pro Grêmio. Depois o Mauro Galvão. Mauro Galvão. O Jorge Tabajara. O Jorge Tabajara. O Casimiro, que jogou naquele Grenal. O Jorge 6, Tabajara, lembra? o Jorge Tabajara, Foi expulso, o Inter com Jorge 10, Tabajara né, era no mais ou menos assim, estilo Ortunho, estilo André Luiz. Chutava até a sombra dele, né? Até a Aquele sombra. final quem jogou muito foi o Aguirre. Você lembra quando ele entrou no segundo tempo? O Diego Aguirre. Ele entrou naquele jogo, mas quem fez o... Tempo aí do lado do- Não foi o... Não, dois gols do Nilson. Né? Nilson. E o Rubens Cardoso, que foi campeão pelo Inter, né? E o Cassimiro, que tu tem ali Casimiro, anotado. está escrito ali. Isso. Casimiro, né? Volmir. Mas para um pouquinho, em meio campo. Ah, tá. O mais famoso de todos, acho que é o Tinga, né? Pois. Não, o Batista também. É o Batista, tá aqui, ó, Itamar. Lembra desse cara? Era um cara, um magrão, Carioca. carioca, né? Jogou. O Bonamigo. Também. Ah, Não, o Falcão não jogou nos Não, dois. Falcão, eu botei aqui Falcão, porque o Falcão e o Renato são os que não jamais fariam uma troca, né? Luiz Carlos Martins, O Luiz Carlos. Meia esquerda. meia esquerda, Luiz um Carlos baixinho, Vink, trocadinho. Luiz Carlos Vink também. Pois é, o Vink, eu acho que sim. É o Luiz Carlos. É o Luiz Carlos Martins, meia esquerda, né? O Juliano, Juliano. Mas o Vink também jogou nos dois, não jogou? eu acho que sim. Mas eu até botei aqui, eu botei uma pergunta, Luiz Carlos Vink. Né? Mas eu tô com meio de campo, né? Aquele cara também que foi central, meu tempo é central, o Cléo. O Cléo, o alemãozinho que era aquele? irmão do- Não, aquele. não, ele não é alemãozinho. O alemãozinho é outro Cléo, que é irmão do Silvio. O Cléo Bider, ele siga, são parentes dessa mulher que é modelo aí, como é que é? Hickman. A Hickman. Não, esse é o Cléo
E o Silvio. Ickman. Mas tinha o... Não é Cléo. Aquele dia também te falei. É Cléo, sim, que jogou no Grêmio, é. Cléo, não, acho que não jogou no Inter, não, era no centro médio. Jogou, mas não é Cléo. É Cléo, sim, é Cléo. Cléo, é. Tinha um Cléo que jogou no... Mas eu não me lembro dele jogar no Inter. Falei, e depois eu corrigi. Não, ele jogou no Grêmio, eu me lembro dele. Na época do Joãozinho, acho, desses caras tudo, né? É. O Juliano, o Carlos Miguel. Carlos Miguel. Você lembra do Carlos Miguel? Sim, Na sim. delícia dele, jogou no Inter, né? O Mujica, lembra do Mujica, cara? Esse cara começou no Cruzeiro, foi pro Inter, era um cara introcado, com uma cara de braba. Não, Jogou no no Floriano. Aimoré também não jogou? Floriano, né? Eu acho que sim. Mujica. Sérgio Lopes, que é o... Sérgio Lopes. E esse ficou caracterizado como o mais traíra de todos. Porque ele era de São Paulo, né? Veio Não, pro Inter. ele fez um brilhante 61 pelo Inter, e aí, pô, toda a torcida era Sérgio Lopes e Oswaldinho. Ele se consagrou aquele ano, em 61. lançamento pro Sapiranga. O fita métrica, não sei o quê, lançamento para o Sapiranga, e no outro ano, em 62, estava no Grêmio. Ele era emprestado pelo São Paulo, né? Aí o Carbone, eu não me lembro do Carbone no Grêmio, mas tu lembrasse, né? Foi depois. O Cuca jogou no Inter. Também. Eu lembro um jogo lá no Beira-Rio que ele queria brigar. O Carbone também não me lembro no E Grêmio. depois no Grêmio. O Carbone? O Cuca foi o contrário, jogou no Grêmio primeiro, né? O Tita ficou famoso no Flamengo, né? O Tita. Jogou no Inter e depois no Grêmio. Eu acho que é o contrário, jogou no Grêmio primeiro, né? Primeiro no Grêmio, depois no Inter. O Tita. O Mário Sérgio. Marcelo, sim. Foi Jogou nos dois. O Elton Fürstenseiter, teu amigo. Do fora que eu dei. Eu dei uma história que eu contei para o mestre do Elton, tá? Que o Elton foi um dos primeiros centro-médios que se consagrou, que era marcador, que era o alemãozinho de Roca Salles, que não sei o quê. E eu me lembro que eu fui a um jogo do Santos, que eu queria ver o Pelé, e o Grêmio. E acho que era o Carlos Froner, o treinador do Grêmio, botou o Elton, que já era a característica principal dele era ser bom marcador, e o Áureo, os dois a marcar. Tá? E eles tomaram, o Pelé não tomou conhecimento dos dois, né? E aí, muito tempo depois, um dia eu fui convidado para ir num coquetel, uma coisa assim, ali no barranquinho, ali do lado do barranco, acho que foi o Luiz Carlos Reck que organizou, não sei o que foi, e estava lá o Elton. Tá? E eu não identifiquei, e eu peguei, não sei por que eu puxei essa história e contei a história para ele mesmo. Eu digo, pois é, tá o Elton e o Áureo até hoje correndo atrás do Pelé. Ele disse, não, mas o Elton sou eu. Eu contei para o próximo. O Fernando lembrou o Vitor Hugo. O Vitor Hugo era lá do IAPI, jogava no Canarinho, ele jogou lá no IAPI. Vitor Hugo era de Uruguaiana, Santana, né? Não, esse Vitor Hugo era o centro-médio? Centro-médio, né? Não, é mais recente. Ele jogou no Grêmio, não me lembro do Inter. Não foi esse que morreu preso? Não, ele era meio parecido no jeito de jogar como o Eu Batista. não me lembro do Vitor Hugo, né? Ele jogava meio tipo Batista, assim, bom no desarme. O Alexandre, meu filho, lembrou uma Bilha. Uma Bilha jogou no Inter também. É um gremista histórico, né? Bom, aí tem o Edinho, né? Sim. Tinha lembrado do Edinho, né? E o mais... ele lembrou também o Fábio Rockenbach, né? Eu falei o nome da TV, como era? O Sérgio, não, o Enio Rockenbach, ele falou. Não, o Rockenbach não jogava. Era o Fábio Rockenbach, né? E o Anderson. O Anderson, O Anderson, né? O cara que no Inter não jogou lufas, né? Não jogou lufas, né? Aí eu me lembro dos atacantes, né? O Geraldão. Isso. O Christian jogou no Grêmio? Jogou no Grêmio, não lembro do Christian no Grêmio. Aquele grau de 1-0, gol dele, te lembra? Ele jogou pelo Grêmio? 1-0, gol dele. Pro Grêmio? Ele jogou nos dois, né? o Christian. O Volmir Massaroca. Jogou nos dois também. O Nilson, lembra do Nilson? Que jogou no Grenal do século. E aquele jogo com o Olímpia do Paraguai, lá ele perdeu um pênalti. Lembra? O Internacional perdeu por 3-2 para o Olímpia do Paraguai. Depois ter ganho aqui, ter ganho lá de 2-1, perdeu de 3-2 aqui. Nos pênaltis, o Nilson perdeu um pênalti no jogo e perdeu um pênalti na decisão. Alguém lembrou o Alcindo, né? Jogou. O Alcindo jogou no Inter? Ele foi juvenil no Inter, né? Sim. Ele não chegou a jogar no titular, nos profissionais. Jogou nos dois também. O Alfeu jogou nos dois. O Alfeu, sim, mas o Alfeu jogou como profissional, né? Sim. O Alfeu sim, ele jogou primeiro no Inter, né? Depois no... O Ivo Diogo, que é um cara lá de São Borja, né?
O Bebeto. O Canhão da Bebeto, jogou nos dois. É, Quem é esse Bebeto? Canhão da Serra. É o Canhão da Serra. Ah, tá. Era o goleador do interior. Ele veio do interior para um dos dois, voltou para o interior e depois veio de novo para um dos dois. O Lima, te lembra do Lima que sonhava com os gols que ia fazer? Tu te lembra desse Lima aqui? Ele tinha uns problemas de afirmação sexual. Não, ele criou um fã-clube mulherístico aqui grande. Eu me lembro que uma vez teve uma matéria com ele, que tinha uma moça lá de Pelotas, eu acho que era uma coisa assim, me lembro até hoje da foto. Ele era tribalaqueiro. Ele ganhou um cavalo, né, uma vez? Ganhou um cavalo, não, ele estava com um casaco de pele todo assim, frio do Rio Grande, não sei o quê. Era e teve, eu acho que era de Pelotas, uma moça que se encantou com ele lá e adotou o Lima. E ele, Pode que era do Rio, né? Não era gaúcho, não. Não sei se veio de São Paulo, do Rio, né? Ele jogou primeiro no Grêmio, né? Sim. Depois jogou no Inter, né? E o mais famoso de todos, né? O que abriu essa porteira, né? De passar de um lado para o outro, né? Tesourinha, né? Sim. Não, mas já tinha antes dele. O Júlio é interior, né? Tesourinha foi em 53. Quando o Vanzelotti acabou. Eu acho muito engraçado, tem um cara que escrevia na Zero Hora, agora não escreve mais, na Zero Hora não, naquele jornal, que inventou escrever uns livros aí tentando provar que o Grêmio nunca teve racismo, né? Que nunca teve racismo. Não, era oficial o racismo no Grêmio. Eu sei quem é o cara. Ele escreveu um livro azul, branco e preto, né? Então, E aí é muito... Não lembro o nome dele, né? Não vou me lembrar agora. Ele é um jornalista. A Marta Medeiros também, né? Ela descobriu há 2 anos. Faz 2 anos que ela descobriu que existia racismo no Brasil. Não te lembra uma coluna que ela escreveu? Até fez uma brincadeira no Face. O troço do Grêmio é engraçado, porque ele fez uma pesquisa, daqui a pouco eu lembro o nome dele, e trouxe fotos de antigos jogadores. Meu pai falava sobre isso, o Luiz Luz, né? Aliás, o filho dele jogou no Inter, né? O filho dele jogou. Que eram uns mulatos claros, né? O Luiz Luz, eu já conheci ele já meio de idade, bem branco, até de... Pois é. Mas não... Aí tu vê a foto dos caras que ele mostra como fosse para provar que que eles não tinham preconceito. É uns pretos envergonhados, entende? É uns pretos que se jogam com os bonés para esconder a carapinha. Ou são mulatos, né? E pior, quer dizer, os mulatos que eles passaram para o branco, né? Quer dizer, é o cara que não tem orgulho da cor dele, né? E quando o Grêmio contratou o Vanzelotti, trouxe Tesourinha para quebrar oficialmente com o racismo do Grêmio, eu procurei nos jornais, o Correio o Povo da época, tem uma matéria do Conselho Administrativo do Grêmio, o Conselho Fiscal do Grêmio, reclamando que o Vanzelotti não podia tomar uma decisão daquele tipo sem consultar o Conselho. Tu contratar um jogador, precisa contratar. Se o jogador fosse branco, não precisaria consultar o Conselho, né? Parece que nessa primeira rodada aí de perguntas e respostas, parece que o Fernando Pomplano é o primeiro convidado aprovado, né? Segurou onda legal. Então nós temos que passar para outra pergunta, aquela que tem a ver com futebol, mas é de fundo socioeconômico. Que é o seguinte, que também a gente sempre responde aqui. Por que, Fernando, que, ao contrário do Brasil, na Argentina não tem quase jogador negro? E o negro no Brasil tem no futebol o melhor caminho para a ascensão social. E na Argentina, tu já viu jogador negro argentino que tenha destaque? É difícil. Jogador? É difícil. Não, mas nós estamos falando de futebol. Futebol. Por quê? Qual a razão? Tá. Fala mais perto do microfone, para os ouvintes ficarem sabendo ainda. Consegui me... Eu acho que ele está enrolado. Está enrolado. Conseguiu essa. Essa parte da sociologia não é com ele. É com o Feil, não é com ele. Não tem jogador negro na Argentina? Ou se tem raros, né? Tem raros, exato. E no Brasil teve muito, Domingos da Guia. No Uruguai tem, né? No Uruguai tem um pouco. Tem pouco, tem mais que a Argentina. Bom, tem mais que a Argentina. O povo argentino é cheio, eu acho. Conhece aquela piada? Ele é argentino, né? Com o que tu vai falar, porque eu sou argentino. Mas não tem importância. Eu bato em ti do mesmo jeito. Não tem problema. O pai e o filho, né? 2 argentinos, num caminhão. E o guri disse para o pai, papá, quando eu crescer eu quero ser como você. E o pai, mas por quê? Né? Para ter um hijo como eu.
Desde o gurizinho já chega. Mas ele, Ele não, não- soube. Não, ainda não faz, não, não foi futebol ainda, né? Não, conseguimos derrubar. Conseguiu, Pô, conseguiu. Explica para ele. Não, é o mestre que explica. O mestre tem uma explicação sociológica bem fundamentada desse porquê. Não, é sério, é sério. Isso faz parte aqui. Nós temos aqui assim, a escalação do Renner, que é o mote do nosso programa, a razão de ser o nome do programa Barba pelo Bigode, e essa questão, por que na Argentina não tem jogador negro como tem no Brasil? Tá. Aliás, não tem jogador negro lá no Brasil, tem as profusões. Os negros que jogam lá são colombianos. Isso. Uruguai. Não, mas tem uma explicação. Tem um carioca? Tem uma explicação sociológica, econômica aí. Dá aí para eles. Não, esse é o. Vê se decorou, hein? Não, eu sou o post-scriptum. Não, é que a economia brasileira foi uma economia montada em cima do trabalho escravo, né? Pois é, e da Argentina não, né? Então, simples assim. Barba, cabelo e bigode. Estava bem, né? Agora Foi bem. época. Ficou, passou, agora foi para o G2. Só uma Foi pergunta, fazer G2, né? tá no intervalo aí. Que intervalo? Por que é barba, cabelo e bigode? Não é cabelo, barba e bigode? É por causa da sonoridade. É barba, cabelo e bigode. Não, é só por causa da sonoridade. Eu acho barba, cabelo e bigode, diz de qualquer outro jeito as três palavras, ela Cabelo, barba e bigode? não dá a mesma sonoridade, a mesma facilidade. Ficou, de falar. alguém disse desse jeito, ficou assim, né? Ou normalmente, ainda até hoje é mais ou menos assim, pelo menos nos barbeiros tradicionais, o sujeito ia para fazer a barba. Tá? Aí o cara parava o bigode e o barbeiro perguntava, vai fazer o cabelo também? Também tem um pouco de fundamento. Mas aí o cabelo, aí o cabelo seria o último, então. Não, mas... Aí seria barba, bigode e cabelo. Não, mas eu digo, acho que por causa da sonoridade... barba, cabelo e Não, bigode. é que nós no programa aqui, tu começaste desse jeito e ficou para o mundo inteiro, né? Sabe que esse programa é copiado, né? Impressionante, né? Já vi falar. Não, Argentino, a gente já viu até O pai manchetes. dele, que é argentino. O pai dele, ele se salvou. Ele veio para Tupanciretã. Nasceu em Tupã. Em Tupanciretã. A gente já viu até jornais estampando manchetes com barba, cabelo e bigode. Tem um outro programa que nos copia aí numa Nos rádio. copia, aí, uma outra rádio. Uma outra rádio, aí. Mas agora eu acho que o cara faz o cabelo, fazer uma barbinha, vai. Tu sabe a escalação do Renner de 54? Sei. Então diz aí. Não, para aí, porque... Vamos ver, com comentários. Valdir. Orlando e Paulistinha. Edgar Bonzo. Esse Edgar Bonzo é porque um jornalista, um locutor de rádio inventou, porque o Bonzo é o apelido dele. Foi para o Colorado depois do Bonzo. Edgar Bonzo, Léo, ou Ivo Andrade e o Olávio. Ou Gago. O Gago também. Não, o Gago até conheci ele pessoalmente. Ele é pai daquela... Sim, que é, como é que é? O nome dela? Aquela mulher que é apresentadora de show, boa, assim, de rádio, famosa aí. Famosa aí de rádio, faz um programa lá no Ocidente, lá, ela faz. A Kátia Suman? Kátia Suman, o pai dela é o Gago, O pai dela é o Gago. A Kátia Suman foi publicitária, tentou ser publicitária, ela fez um estágio lá na marca. Mas ela é pior do que o mestre. Em quê? Eu trabalhei para a Rádio Ipanema quando ela era mandona lá dentro. Ela odeia propaganda. Pois é, talvez porque não tenha Odeia dado propaganda. certo. A única né? publicitária, a única pessoa que foi publicitária e não é mais, que ela gosta, por causa do ofício e tal, e ela aceita, é a Cláudia Tages. Não, tentei trabalhar várias vezes, não, ela nunca gostou. Eu trabalhei, ela fez estágio, fez estágio um período comigo lá na marca, depois o pai dela era do Rio de Janeiro, né? O pai dela era do Flamengo, né? Veio para o Nacional, né? Antes de ir para E até encontrei ela lá no Festival de Criação, depois nunca mais a vi. E reencontrei quando estava dirigindo a Rádio FM Cultura, ela tinha um programa lá, né? E ela é figura aí de destaque aí Meu filho é fã dela. Ela foi uma das estrelas do período de ascensão da Ipanema, né? Da Ipanema, Ela, na verdade, a Ipanema era assim, surgiu. A Ipanema era geração espontânea, nada. Eu até uma vez me diverti perguntei lá para o Nilton Fernandes, disse para o Nilton Fernandes, sabe por que a Ipanema deu certo? Porque não tem marketing, por isso que deu certo. Aquilo foi uma geração espontânea. Começou com o Continental antes, né?
O Newton, na verdade, ele foi o cara que pensou a rádio, mas a rádio acabou saindo com outro jeito que não era exatamente o que ele tinha pensado. Não se inspirava na Continental, que era pouco, sim. do judeu, né? O Luiz do Um pouco, sim. Fernando Westphalen, né? Um pouco sim. E aí a rádio foi tomando uma conformação de acordo com algumas cabeças que foram entrando lá. Por exemplo, o Edu, que fazia um programa de super sucesso na manhã, que era o College, que era para universitários, ele meio que não tinha a ver com aquilo que o Newton queria. A Kátia também. As pessoas foram ganhando personalidade, vida própria, dentro daquele esqueleto lá que ele tinha montado para ser Ipanema. E acabou funcionando e dando certo. Mas era meio... Kátia... Deu uma química entre as pessoas. Tudo para mim esquecer o time do Renner. Não, já vamos lembrar. Me esqueceu o ataque do Renner. Não, a Kátia, ele lembrou só porque a Kátia era filha do Gago. Filha do Gago. Eu vi o... Mas tu terminou com a escalação? Não, aí? ele tá no meio. Só para dar... Mas isso aqui é uma coisa rara É, de não, acontecer. ninguém interrompe, né? Normalmente nós respeitamos o convidado e ele tem direito a falar, cala a boca. Eu vi a Kátia... Mais do chão. Eu vi a Kátia lá no Incidente, lá. Sim, no Sarau Elétrico. No lançamento de um livro lá do Flávio Kutzi, né? Ela comanda o negócio, mas tá bom. E aí terminou o Centro Médico, tivemos 3 aí, né? O Gago, o Ivo Andrade, o Ivo Andrade E o Léo. e o Léo. E o Olávio lá atrás. Lá da esquerda. Tá. Agora, o ataque. É. Sabiá ou Pedrinho? Lembrou do Sabiá? Sabiá, essa aí a gente... Ô, mestre, essa aí não tinha rolado ainda. Não, já tinha, Sabiá. né? Breno Melo. Não, o Sabiá devia ser reserva de luxo. Não, o Sabiá Não, é até mais titular que o Pedrinho. ele se lançou como um craque, Primeiro foi o Sabiá, Sabiá. depois é que veio. E eu acho que o Pedrinho era diferente. O Pedrinho fazia uma espécie de ponta que recua, porque ele era meia, né? Antes de ser ponta, né? Pedrinho. Então era essa era o... Pedrinho ou É o Sabiá? Pedrinho, ponta direita. Né? Esse era o dado novidadeiro que tu ia trazer para a escalação do Renner. O Sabiá, que a gente nunca... Eu ia perguntar porque eu não sei. Mas peraí. Era o Everton que tu perguntou já, Não, né? eu também. Mas era o Paulistinha foi um. Paulistinha. Ele era amador, ele jogava de graça no Renner, O né? jogador não tinha, era profissional, mas... Ele é rico, era de família rica. Era de família Foi o rica. Sabiá ou o Pedrinho, Não, Pedrinho. Breno Melo. Futuro artista, Hum. né? O Juarez. Juarez Branco. Juarez Branco, claro. Outro Que ex-atleta do Grêmio. tinha um Juarez preto no Grêmio. O Juarez Branco era de Taquara. O Enio Andrade e o Joeci. Joeci que veio do Cruzeiro. Veio do Cruzeiro. Começou em Belém Novo, não tinha de Belém. Famoso na época, não lembro agora o nome. O Ivo Andrade, né? Era uma família, essa família Andrade é uma família de jogadores de futebol, né? Jorge Andrade. O Jorge Andrade não é irmão, é parente, mas o Jorge Andrade jogou era o Mário Andrade, Mário Andrade, exato. que O jogava. Jorge Andrade que tu está falando é aquele que foi lateral do É Inter, mas sempre É sobrinho de um deles, agora não sei qual. Acho que é do Ivo. o Ivo jogava junto no São José, o Ivo Andrade e o Enio Andrade, né? E o Enio Andrade foi para o Inter. E no Inter, do São José, ele foi para o Inter. E eu ia ver os jogos lá nos Eucaliptos e ele jogava nos aspirantes do Inter. Ele nunca chegou a ser titular do Inter, né? Era reserva. Eu me lembro do trio central do Inter, dos 3 atacantes de ponta do Inter, que era Solís, que era um uruguaio, Solís, Alberi e Enio Andrade. O Solís ele não é uruguaio, ele é de Uruguaiana. Ele não é uruguaio. Solís Pacheco Ximenez. Eu encontrei esse cara depois vendendo pule no Turf lá no Cristal, né? Uma vez que eu fui lá. Eu sei que ele jogou por causa que eu tenho um amigo. O Solís, Eu pensei que ele fosse uruguaio. Não, pode ser que sim, no Uruguai, mas aí é Argentina, é uruguaiana. Mas Esses caras vieram do São José. São José teve alguns jogadores, né? qual era o time naquela época? Não sei se é o Forceluz, que tinha a ala esquerda, era Segura e Gaiteiro. Ouviu falar nele? Mas isso no Grêmio, né? Era o Grêmio? No Grêmio, Bombachudo, Segura, Gaiteiro, Prego. Segura, claro, Segura. Prego. Grêmio. Depois vem Detefone. O nosso convidado, além de já ter sido aprovado na questão futebol, tá querendo se mostrar indo além das tamancas, né? Quer dizer, está querendo levantar outra. Perguntar para mim hoje qual é o time do Inter? Não sei te dizer. Hoje vai jogar amanhã. Não sabe. Hoje de manhã a Rádio Grenal estava fazendo uma enquete que as pessoas estavam mandando cada torcedor ou do Grêmio e do Inter, qual o meu Grêmio para a Libertadores, qual o meu Inter para a Libertadores.
A escalação do time? A escalação do time. Escalaste também? Não, mas a que predominou ali foi, do Grêmio, tiraram o que se destacou, tiraram o Maico. Tá, Tiraram o Maico? A maior parte dos torcedores não incluiu o Maico como o cara titular. Mas é o cara que estabiliza o time do Grêmio, né? E o Inter apareceu inclusive várias vezes o Danilo Fernandes, mas ainda teve mais votação. Mas esse é um goleirinho, né? Esse pega as difíceis, aquelas bolas que vai lá no ângulo, ele dá um voo, pega lá e entrega 4 ou 5. Apareceu o nome dele várias vezes e apareceu... Mas ainda predominou o nome do Marcelo Lomba. Tá, aí a zaga do Inter ali, a defesa foi unânime, que é o Rodinei, o Moleda Cuesta e o esse cara do Céu da Bahia, né? Como é que é o nome do cara? Sei lá, é um baianinho. Não é Milton, Não, era um cara que era do Inter, foi para lá, voltou. Ele foi do Inter nos jovens aí, né? No juvenil. Bom, ele não lembro o nome agora, mas ele predominou. O meio de campo teve vários que tiraram o Musto. E botaram o quê? O botaram era o Lindoso. Eu gostei muito porque a maioria tirou o Patrick. A maioria. Então é um consenso, que não era só a nossa opinião. O treinador vai botar o Patrick a jogar de novo, eu não entendo por que ele se... A maioria das pessoas que se comunicaram com a rádio tiraram o Patrick. Ele não é baita jogador, ele é vai para cima de 4. Não, ele é o pior. Aí ele mete a bunda, ele quer tirar os caras com a bunda do jogador. É um jogador que joga com a bunda. Não é o pior jogador do Inter. O Patrick é o pior jogador do futebol mundial. Posso fazer uma fofoca? Mais uma. Quando eu conheci o Marino, maior fominha por bola. Eu não me dava com ele assim, né? Ele não podia ir no campo dos cadetes. Ele era meio alto, magrinho, mas estava em tudo. Quer ver um cara que também era peladeiro naquela época lá? Tobias Seligman, lembra dele? Tá, mas o que tu ia falar? Não, o maior peladeiro que eu conheci. Não, mas não era o que... Não era o Tobias, era o Matias, que é o cara que jogava bola, que era o judeuzinho que jogava a bola. Esse cara jogava muito a bola, o Matias, né? Pô, eu joguei na seleção do Julinho, 2 seleções, de uma certa idade e da outra idade. Só que nós perdíamos... No Sub-15 e no Sub-17. Só que nós perdíamos para o Rosário sempre a final, não tinha graça, né? A gente ganhava 3 ou 4, chegava... Pô, lá no Waterloo, sabe o Waterloo? Está Tiradentes. Nós pegamos o Rosário na final e me coube marcar o Zago. É um cara que começou no Renner, depois foi jogar no Inter. Lembra desse cara? Mas esse cara era meia-direita, né? Meia-direita, eu era quarto zagueiro, eu era quarto zagueiro. Esforçava e não dava. Nós íamos para jogar, não tinha camiseta, né? Tinha o professor lá, o Echar, que era o treinador do time. Ele pedia para alguém levar um terno de camiseta, calção, cada um levava o seu calção, tudo. Aí chegava lá os caras do Rosário, com aquele guardamento, com impecável, levava uma torcida com as cornetas, com o negócio tudo para tocar. Pô, mas nós perdemos de pouco deles, 2-1 ou 3-2, não me lembro. O Valdir jogava no time do Rosário, né? Quem? O Valdir, o goleiro, que morreu agora. Mas não me lembro. Acho que não é. Acho que naquele ano já não tinha mais, eu não me lembro. Eu tenho um conhecido meu que jogou no Renner. Ele era aspirante, lateral esquerdo. Então ele estava naquele time que foi campeão, né? Reserva. O nome dele é Aristeu. Eu me lembro do Aristeu, era reserva, Aristeu, lateral direito, né? Esquerdo? Lateral esquerdo. Não sei quem é Aristeu. Bom, então ele está velho, né? Aí eu falo com ele numa lotérica e ele conta que só tem 3 vivos daquele time do Renner. Agora só tem 2 porque morreu o Valdir agora. Mas era o médico, que eu não sei o nome dele, e o Aristeu. Então que ele ligou para o médico está meio batendo biela, disse, nós vamos fazer reuniu o pessoal fazer um jantar. Só tem 3. Agora tem 2 agora. Cara, o Renner começou a se formar, o time do Renner, com os juvenis do Renner. E quem era o treinador do juvenil do Renner? Não, o Bílio veio depois. Quem era o treinador do juvenil do Renner era um parente meu, era um sobrinho do meu pai, chamado Acácio Luzia. E esse cara treinou o juvenil do Renner. E depois que nós morávamos em Caxias, eu morei em Caxias em 49, 50, ele foi treinar o Juventude lá em Caxias. E com 16 anos, meu irmão era um craque, né? Tipo, esse cara podia ter jogado futebol em qualquer lugar do mundo. Com 16 anos, ele foi titular do Juventude.
o Juventude tinha aquele cara que jogou na Seleção Gaúcha, o Margarida, o Massinha, o Margarida, o Guido. Meu irmão era meia-direita, meu irmão jogava muita bola, né? E com o Acácio, né? O Acácio é treinador do Juventude, antes foi do Renner. Como o nosso convidado do Barba, Cabelo e Bigode do dia de hoje está se mostrando um profundo conhecedor do futebol das antigas, tá, só se deu mal naquela pergunta de fundo socioeconômico. Eu tenho eu tenho uma outra pergunta também para tentar encurralá-lo. Depois eu me recuperei. Tá. Mais ou menos. Tá. Ali tu não foi Procura bem. falar mais perto do microfone, Tá. aí, senão os ouvintes não vão ficar Não vou ouvir sabendo. a tua voz maravilhosa. Eu tenho uma outra para te perguntar, ligada ao futebol, mas que se encaminha para um outro tema, que é o seguinte: por que e quem foi o responsável pelo Renner ter encerrado as atividades? Por que o Renner encerrou? E quem foi... Abruptamente, né? E quem foi que estimulou o Renner a fazer isso? Eu não sei, tu sabe também. Tu sabe, sim, nós já falamos Sempre sobre teve isso. problema financeiro. Problema Não. O Renner, inclusive, à época, com crase, é com crase, né? Sim. Na época, é uma Eles contração. foram uma potência. uma coisa de vanguarda, porque eles instituíram o time para vender a marca, para fazer marketing. Então, o time do Renner é o que todo mundo quer fazer hoje. O RBA, com o Bragantino, com não sei o quê, Red Bull, é a mesma coisa. Red Bull. Mas quem convenceu o Renner de que seria mais econômico, a empresa, o grupo de empresas Renner, que seria mais econômico deixar de investir no futebol, como eles faziam, e ir para o marketing convencional, foi Hugo Hoffmann, da Merck. De triste memória, né? Hugo Hoffmann convenceu a diretoria do Renner. Que quase me deu emprego uma vez. Ele atendia Tintas Renner, e ele foi entrando para dentro do grupo lá e tal, e um dia ele levou números lá e provou o número de respostas, o não sei o quê. Foi o primeiro fascista, né, assumido da publicidade gaúcha, né? Eu também já te falei, né? Não sei se tu lembra, mas é bom a gente repetir para a audiência do bafo, do Barba, Cabelo, que bafo do Barba, Cabelo e Bigode, o seguinte, de uma coluna que o Veríssimo escreveu a respeito da Mercur, né, com aquela sua habitual ironia. Ele escreveu uma coluna com vários pequenos assuntos assim, que ele botava só meia dúzia de linhas, tá? E ele pegou e botou lá, falou disso, falou daquilo, falou do Inter, falou do presidente da República, falou não sei o quê, e aí ele botou lá, de repente, assim, não, eu tenho certeza que é boato que o relógio ponto da Mercur dá choque elétrico em quem vai bater. Porque a Mercur foi a primeira empresa de propaganda, porque a agência de propaganda sempre teve um clima mais solto, em tese, assim. Os diretores, o pessoal da criação gostava de chegar mais tarde, porque ficava até mais tarde, porque a estrela tem que chegar às 10 da manhã. E o Hugo Hoffmann tinha relógio ponto que o cara tinha que fazer o seguinte: ele batia a entrada, batia na saída, e se por acaso ele saía para fazer um lanche ou atender algum outro assunto, ele também tinha que bater o relógio ponto para marcar aqueles minutos, aquele tempo de trabalho que ele ficava fora da agência, né? E aí Você não foi para dar emprego para o cara que controlava isso? Não sei. Entre outras razões, a Mercur, porque isso fazia parte do perfil do seu Hoffmann, tá? De ser severo, de patrão, de não sei o quê, de descontar as faltas, essas coisas que na propaganda nunca foi muito comum. E aí o Veríssimo fez uma ironia em cima disso. Dava choque. Que é mentira, inventaram, não é verdade. O relógio ponto da Mercur não dá choque quando o cara registra lá. Quando eu trabalhei na TV Piratini, o Ocfo me chamou lá na agência dele, era na Vigário, ali, né, para baixo da Vigário 263, edifício Mercur. Isso aí. Eu fui lá para conversar com ele e tal. Eu meio que me acertei com ele uma sexta-feira para ir trabalhar lá, né? Eu ia largar a Piratini, ia trabalhar lá, porque eu pagava o dobro, o triplo de salário, né? Aí eu me lembro de uma frase dele, né? Ele disse assim: qual é as tuas convicções políticas? Eu digo, eu sou socialista. Aí ele disse assim, mas tu não vê problema de tu ser um cara de socialista, trabalhar numa empresa que defenda o capitalismo e tal, que vive disso? Eu digo, não, porque se eu fosse ser dono da empresa, sim, mas como eu vou ser empregado de salário, eu não vejo problema. Ele disse, não, tu está contratado.
Aí, segunda-feira... Passou raspando. Até no meio de semana, durante o fim de semana eu me arrependi e não fui, né? Não foi. Não fui trabalhar lá. Aliás, cheguei aí, aquele cara, o Ivanzinho, filho do Ivan Castro, né? O Ivanzinho era uma espécie do cara que ia me receber lá e tal. Disse, o Hugo vai chegar daqui a pouco, tal, tu senta aqui, tu espera que nós já vamos te indicar a tua sala, tudo. Aí eu esperei uns 5 minutos, assim, se saber de uma coisa, eu vou embora. Porque eu ia ter que largar a faculdade também, né? Porque eu fazia faculdade de manhã, o curso de História, e de tarde eu trabalhava na Piratini. E na agência não dava, era esse horário que tinha, né? Tinha que bater o ponto. Tinha que bater o ponto, né? Mas deixa eu propor um negócio, tu vai falar. Não, só para falar de novo. Escrito, né? Vou fazer o PS para fechar o assunto do Hugo Hoffmann. Quando eu estava na faculdade lá ainda, uma vez lá de doideira, assim, tomei a iniciativa sozinho e comecei a convidar vários publicitários de destaque da época para ir falar todas as sextas-feiras. Então, por minha conta e risco, fui na Estúdio, que na época os Quetes dirigiam, e eles tinham a conta da Maguefa, que estava grandona e tal, então convidei um deles. Tinha um cara lá conhecido. A Martins Andrade estava recém-fundada, estava aparecendo pra caramba, convidei o Exildo. E aí eu fui na Mercur para convidar o Hugo Hoffmann, que depois não foi, ele mandou, foi o braço direito dele, que eu não lembro o nome agora, tá? Ele não foi, mas eu fui recebido por ele para fazer o convite, né? Era da PUC, não sei o quê, queria fazer um convite. E como eu já sabia desse folclore dele e de ser militarista e não sei o quê, e essas coisas assim, né? Eu me lembro que eu fiquei ali feito um guri cagado assim, olhava para ele, né? E falando o que eu queria. E ele disse, para cá, tu não vai parar de me olhar com esses olhos de quem está assustado, eu não vou te morder, cara. Ele era irônico também. Ele ficou em pé, assim, ele era alto, magro, né? E eu estava assim, porra... Ele tinha aquela revista Granja também, que era dele. Continua ainda. Os filhos... Ele já morreu, né? Ele já morreu, mas os filhos... São os filhos que cuidam da revista. Sabe aquela casa ali na Assunção, ali, que é do lado da casa do Carlos Araújo? Uma casa que tem era uma mansão... Uma casa colonial. Mas eu acho que eles venderam agora. Ele vendeu, mas era dele ali. Era uma mansão espanhola, uma coisa assim. Era um estilo colonial. Tinha um estilo colonial, bonita casa pra caramba. Bem na curva. Ingo Hoffmann. Hugo Hoffmann. Hugo Hoffmann. O Ingo é outro. O Ingo Harter era o dono da Agência 1. Mas quero te comentar um negócio com vocês. Lembra que Porto Alegre, hoje, por exemplo, no Brasil... Então, duas, pegamos ele em duas. No marketing não foi bem... Não, mas isso aqui é só um comentário. É o chão de vocês, né? Não, tu não foi bem no socioeconômico aí da Argentina, então duas tu caiu. E te dá por feliz... Para convidado está bom na média. É o melhor convidado. Ele quer fazer pergunta, mas eu que vou falar, não deixa ele falar. Tu não pode falar, ele vai falar. Mas ficou melhor, né? Não, quando quiser falar... Tá me escreve. Quando tu quiser a palavra, tem um truque aqui que é o seguinte, tu tem que pedir uma semicolcheia. Mas não é um semicolcheião, é uma semicolcheia modesta. Não parênteses, um semicolcheia. Uma semicolcheia. Reunião do PT? Nunca foi reunião do PT? Sim. Mesa redonda, assim, tu tem que levantar a mão e esperar a tua vez. Puta, eles não tem essa de interromper e superpor fala. Mas uma coisa que faz falta em Porto Alegre, por exemplo, é um jornal esportivo, que já teve aqui, né? Lembra a Folha Esportiva? Sim. Folha Esportiva, na Argentina tem o Olé, né? São Paulo tem a Gazeta, né? E com a Folha Esportiva... tinha uma cobertura não apenas sobre futebol, sobre turf, até sobre jogo de bocha tinha cobertura, tanto que eu torcia para o Bochoff no Navegantes, né? Porque eu olhava lá que torcia para o Ganganelli Cunha na estatística dos jockeys do Prado, né? Era Ganganelli Cunha versus Armando Reina. Eu nunca fui no Prado, mas eu já tinha um time. Então por quê? Porque tinha a Folha Esportiva que dava cobertura. Aqui na Praça Piratini tinha uma caixa de bocha ali, né? Em vários lugares tem, né? Bocha. Na rede. Eu botei um R entre o... Brochas, né? Tu sabia... Eu não terminei ainda, posso escrever. Agora eu já interrompi. Não, é que falaram em bocha há uns 7 anos, há uns 7 anos mais ou menos, na finaleira lá da Ipanema, tá? O Meneghetti me concedeu lá e eu fazia às 6 horas da tarde, 1 minuto, um pequeno comentário de marketing esportivo. Mas, na verdade, eu fazia uma gandaia, eu falava outros assuntos, por que o goleiro se mexe na hora do pênalti e coisas assim, né? Tá. Ai, minha dor.
Por falar, né? Tu te movimentou muito. Vai falando aí, vai falando. Não, vai falando enquanto a dor passa. É. É. Não, eu ia comentar que não tem mais jornal esportivo. E quando tinha jornal esportivo, tu dava cobertura para tudo que era esporte, inclusive para o esporte amador, futebol amador, futebol de bairro, futebol varziano. Eu estava me lembrando, quer dizer, acompanhava, por exemplo, o Bambala. Bambala, pô, o Juarinho saiu direto do Bambala para jogar no Inter, né? União dos 11? Pois é, eu ia me lembrar os times, né? Esse eu joguei. União dos 11. O Clarão da Lua. Clarão da Lua, eu conheço. Clarão da Lua. Clarão da Lua era aqui onde foi o... Clarão da Lua é mais time de bloco, mas em todo caso. Era, não, Clarão, que Era aliás, no nome bonito, era né? no Monte Serrato. É, no Montserrat, aqui na região que foi o primeiro estádio do Grêmio, por ali. Era mais, mas era mais lá em cima do morro, Mas né? é ali perto da zona onde morava a família do... Telefônica. O Telefônica, mas eu gostava desses nomes, né? Por exemplo, ali ali no Passo da Areia, ali perto da Vila da EPI, ali na Avenida Brino, ali, né? Sabe? Sim. Ali onde tinha a fábrica de bala, ali que meu tio trabalhava ali, tinha os 11 garotos. 11 garotos, Clarão da Lua. E eu, quando fui morar lá em Teresópolis, entre a Rua Cruz Alta, no início da Rua Cruz Alta, tinha um campo de futebol. Quer dizer, a primeira quadra da Rua Cruz Alta, quem descia da Cavalhada em direção ao morro, quem descia, ali na frente do SPAM, ali na Cidade de Proteção da Velhice, ali, né? Ali tinha a União Erechim. O União Erechim. E tinha o time de futebol do União Erechim, onde o cara que jogava lá era o Mário Andrade, pai, né? Acho que pai, ou irmão mais... não sei se pai ou irmão mais velho do Enio Andrade, não sei. Mas jogava ali, e os campos abertos, né? Então, isso tudo tinha cobertura na mídia. Tinha um jornalista na Caldas Júnior, o Flávio França, tá? Que Mas acho que era o Edson Pires também, na época, né? Que fazia cobertura. Também, mas o Flávio França, que até era conhecido por ser homossexual... Tá? Os caras eram conhecidos por isso naquela época? O Flávio França. Ele dava muita cobertura. Hoje não são mais. Hoje eu venho aqui, tu vem no programa da rádio aqui, o cara não te diz. Dava cobertura? Ele dava muita cobertura. Ele dava cobertura. Ele é irônico ainda. Ele é irônico. Mas deixou picando essa, né? Não, tá bom. Como ele foi aprovado na parte de futebol, a gente dá um espaço para ele. Não, o Flávio França, ele tinha uma coluna não muito grande, assim, acho que era uma coluna pela altura toda, um pedaço de página lá, no Correio. Tá? Eu usei muito tempo, como eu sempre fui muito ruim. Tu era o encarregado de divulgar o time. Eu não conseguia jogar em time nenhum. Eu criei um time para mim, que era o Patota Futebol e Sarro, lá na IAPI. Né? E a gente jogava muito partidas aí nos interiores, por aí, coisa desse tipo, né? E o Flávio França, tu tinha determinado horário, por exemplo, que tu conseguia, tá? Por exemplo, tu jogava domingo, até determinado horário, tu levava lá a escalação do teu time, que não interessava para ninguém, interessava só para ti. Sim, doutor, E para os conhecidos ali da vila. Com antecedência ou depois do jogo? Não, depois do jogo, ele botava lá a escalação do time. Patota Futebol e Sarro foi a Montenegro jogar com não sei quem. Esportiva tinha, pois é. E ele dava espaço, ele botava a escalação do time e quem tinha feito o gol. Tá. Quando... Eles botavam a fotografia do time, o meu timezinho era da zona lá, né? Saía seguido, mas sempre a mesma foto. Que nem jogava mais. Que, na verdade, tinha bastante coisa de futebol. Pois é, tinha muito campinho. Nós tínhamos o time ali na Marquês, que era o Maltense, que jogamos várias vezes na Vila da EPI. Tinha um cara, nós saímos... Era impressionante como tinha em Porto Alegre pessoas que tinham time, nós jogávamos na Vila Floresta, jogamos na Vila Dona Teodora, fomos jogar em Vale Real. A gente jogava, ia lá durante a semana, acertava com o cara, às vezes quando comprava uma tacinha para disputar. Era time de futebol e banda de rock and roll isso foi depois. Não, meio que foi. Eu acho que foi depois. O campo, não era campo, era mais ali, do Marabá. Era atrás do Cinema Glória. Não, Marabá era lá na Teresópolis. Não. Ali onde que é o Hospital de Clínicas da URGS, ali era o campo do Paraná, né? Paraná. Sabe onde tem o Hospital da URGS? Ali é o Hospital de Clínicas. Sei. Na Protásio, ali? Oswaldo Aranha, ali. Ali é Protásio, já. Ali eu conheci
Na frente do cinema Rio Branco, ali tinha um muro, assim, as pessoas ficavam no muro para ver o jogo. Troço bonito assim. Tudo era. Não tinha nada lá dentro, né? Mas tá assim, aqui futuramente. Tal das clínicas. Tinha um marco, ali então, ali foi um campo do Paraná. Deixa eu completar aquela colocação que eu queria fazer antes, quando ele falou em bocha. Não, é que antes que me dê dor de novo. Aí eu vou ter que interromper o assunto. Rápido. Não, é que essa época que eu fazia esse programete de marketing esportivo lá, que eu só falava bobagem lá, né? Não é como agora, não é como agora, que eu sou um homem sério, né? Porque ele é pai de família, entende? Tu viu como aquele troço do folclore? Cara, eu li aquilo que tu escreveu, eu não sabia se eu ficava puto da cara, indignado com aquela declaração, ou se eu ria, porque a pessoa pega, porque eu sou casado, te lembra essa história? Porque eu sou casado, porque eu sou pai de família. Que eu sou casado. O cara dizendo, não faça do meu filho um monstro, nós estamos falando do cara que matou a família lá, não, que a mãe dele foi depor e disse assim, não façam do meu filho um monstro, porque ele tem família. Tá, e aí? Eu com isso. Esse aqui de... Esse. E aí é que eu contei uma vez aqui, que tem várias vezes, que eu não sei se coincidiu com vocês, se tu ouviu alguma vez, tanto no futebol amador como no profissional, o cara vinha com essa história, tu me respeita porque eu sou casado. Tá? O Mazzaropi e o Ernesto Guedes, uma vez tiveram uma bateção de boca, que o Mazzaropi era muito da zoeira, né? E o Ernesto Guedes todo metido a macho quando ele estava treinando o Inter, tá? E tem uma confusão na beira do campo, lá uma hora e tal. Uma vez ele puxou um revólver, né? E depois do jogo foram perguntar para o Ernesto Guedes qual foi o motivo. Ele disse, não, tudo bem que o futebol é a alegria do povo, que não sei o quê, mas só que o senhor Mazzaropi tem que entender que eu sou um homem casado, ele precisa me respeitar. E a outra que eu ouvi de gente famosa foi o Paulo Doni, que ele estava se metendo na política, então ele queria ser um presidente popular, então ele ia para o meio da galera e tal, e um dia ele bateu boca, quase brigou com um torcedor. Aí o repórter chegou para ele, porra, presidente, está bem que o senhor queira fazer esse papel aí e tal, mas não fica legal o senhor, no cargo de presidente do Grêmio, discutir, bater boca, querer ir às vias de fato com o torcedor. Ele disse, não, tudo bem, eu admito qualquer coisa, crítica ao meu desempenho e tal, só que o torcedor tem que se dar conta que eu sou um homem casado, tem que me respeitar. E aí eu também contei uma história que aconteceu comigo, que uma vez eu encontrei, para variar, eu estava no banco. Ele é o que mais fala, né? Fala dele sempre, não, né? Não, estava com dores. Estava com dores. Agora passou. Não, preciso falar. Eu não contei ainda o que eu quero falar a respeito da bocha. Não era casado, já alegou que era casado. Não, eu era noivo. Era eu tinha um amigo meu que jogava bem, mas era aquele tipo assim, cara, apesar de ser grande e forte, não dava um pontapé. Sim. E tinha um cara no futebol de salão e pai aprontava e batendo no cara, e eu tomei as dores. Aí eu saí do banco, entrei no jogo, né? E na primeira, assim, eu amontoei o cara. Eu fui no meio do corpo do cara, e o cara levantou e veio querer brigar comigo, disse assim, tu me respeita porque eu sou casado. E eu digo, eu conheço o cara, tu me respeita porque eu sou noivo, qual é a diferença? Passou dores, né? Não. Vai terminar a história daqui. Já terminei, não, eu quero falar. Não tem que falar outra coisa. É da bocha que ele estava falando. É da bocha. Quando ele falou da bocha. Ele não esquece, né? Não. Quando eu fazia esse programete lá na rádio. Na Rádio Ipanema, tá, uma vez eu pesquisei para saber quais eram os esportes mais praticados no Rio Grande do Sul. Tu sabe que a bocha deve ser, inclusive, até hoje, esse ranking deve existir. Estava entre os cinco modalidades esportivas, digamos assim, mais praticadas no Rio Grande do Sul, a bocha. Mais que o curling. Mas aqui, ó, um jogo de truco, não é esporte, né? Não, mas não é jogo, não é esporte. Pois é. Bocha, tu tem um esforço ainda, né? A bocha... O Quintaúde não pode jogar bocha hoje. Não. Pintor não pode. Eu não posso uma série de coisas. Pintor não pode muita coisa. Eu tenho dificuldade até para ir no banheiro. Faz aí, sentado, hein? Mas eu queria falar que... Eu esqueci. que saiu as notinhas, né? Nós no Maltese tinha um cara, o Chico, que jogava no nosso time e era baleiro no Cinema Colombo, e ele tinha um amigo lá na Folha Esportiva, então nós mandávamos notinha, eu que escrevia. Eu lembro que o Luiz Folchini, que é um advogado hoje conhecido, o Luiz Folchini sobrou no time, então o Luiz Folchini era treinador. Então a gente fazia os textos, assim, o time treinado por Luiz Folchini entrar em campo, era isso que eu aos fazia. 5 minutos do segundo tempo. Eu corria para levar até o domingo de noite lá para o Flávio França, para sair na segunda-feira, ele publicava. Nós tínhamos o Chico, que era o baleiro no Colombo, e
E levava lá E no ele, correio. ele não fazia muita exigência se tu estava falando da Aquele ver. que dizia, Baleiro Balas. Do Chico, Baleiro Balas. Ele reproduzia a notícia que tu mandava lá. Ganhei de 2-1 do Montenegro, não sei o quê, em jogo de ontem, gols do Bozac e do Reinaldo. Eu acho E ele que na botava Folha lá e botava a Esportiva escalação. sai na terça-feira. Não, segunda. Segunda-feira. Não, acho que o esporte é esse nosso. Ah, pode ser o esporte, a várzea, né? É, pode ser, pode ser. Pode ser. E a várzea, ela perdeu espaço na cidade maior, assim como Porto Alegre, por causa, Por causa da construção por causa civil, da né? coisa É. imobiliária e tal. Mas no interior, a várzea tem uma força incrível ainda. Tu vai, por exemplo, a Dois Irmãos, tem o time lá, o 7 de setembro, tá? Quando a gente fazia esses jogos fora, que eles te recepcionam aí, que tinha a prática do barba, cabelo e bigode, porque eles Tu levava recepcionam. dois Tu times era obrigado a levar e eles- veterano, E primeiro e se dava, segundo se dava quadro. um churrasco, né? Dá churrasco. Eu me lembro que Tinha eles... juvenil, então, era veterano, primeiro e segundo quadro. Pelo Cara, menos, nós fomos jogar em Vale Real e jogava conosco o Alduíno Zílio, que depois foi... Vale Real, lá no interior de Santa Cruz. Não, acho que é pra cá, né? Não me lembro onde é que é. Acho que não, é mais perto do Caí, ali, nesse Não, Vale Real, se eu Não. não estou enganado. Não, hã? Campo Real ou Padre Não, Real? Vale Real, é perto do Vale Caí. Real. Não, nós fomos jogar lá, e sabe o Alduíno Zílio, foi zagueiro do Renner, do Forceloso, né? Depois foi preparador físico do Grêmio, foi diretor da Escola Superior de Educação Física. Pô, o Alduíno jogava de vez em quando conosco. Pô, nós fomos lá jogar em Vale Real com o Alduíno e tal, tinha um neguinho que jogava no gol. Tudo ganhado, aqueles alemão grosso, tudo lá, né? O italiano. Porra, tomamos uma goleada dos caras. Os caras correram feito louco. E o vexame, nós todos exibidos, né? Os caras da capital. Bonitinho. Ah, todo bonito. Mas, rapaz, não teve graça, tia. Tia. Pois é, né? Pois Acho que é, nós né? Estamos chegando ao fim, né? Ao fim. Fala com Mas o Júlio. Olha aí, nosso- Júlio. Como estamos? Tu 4 tem- minutos, Tu né? tem o privilégio dos poucos convidados que a gente trouxe até aqui, Terminação e salva, né? que melhor aprovado foi. Até porque a gente não gosta de convidado aqui. Nós gostamos de ficar só nós dois aqui, mostrando nossos E conhecimentos. assistindo vocês lá. Isso. Coraçãozinho. Mas ele, inclusive, merece ser chamado uma outra vez, porque na parte de futebol das Ele antigas ele teve se nossa- saiu bem. saiu bem. Claro, Sem ele, mal na economia, ele, né? ele provavelmente não sabe a escalação, falando de Renner 1954, de uma outra equipe que foi famosa no mesmo ano. Tu não deve saber, e o mestre sabe, mas ele não precisa dizer, não precisa falar agora, porque já. Seleção da Hungria. Seleção. De botão, Então dá a escalação, o cara sabe mas tudo. sabe Quero tudo. ver aí, qual é a escalação da Hungria. 54, Hungria. Com pronúncia, bom, com pronúncia correta. Não, também é Ou no mais ou menos, então. mais ou menos. Primeiro, o meu time botou era assim: Groxis, Groxis. Busanski, Lantos, Gonçalves, segundo. Assim, depois a linha era Ideguchi, Puskas, Cibor, Kossis, Zibor. Zibor. Não tinha o Cisdor. Mas tinha. Zibor. O Cisdor. O cara tinha. Eu botei Gonçalves da seleção da Espanha. Zacarias. Zacarias, tinha um. Zacarias deve ser um brasileiro. Olha, com essa a gente está chegando ao final do Barba, Cabelo e Bigode hoje. Passou com nota alta, né? Passou. Olha, tu saiu, nem precisa ir para o G2, tu passou em G1 Passou, direto. passou. Por média. Passou por média. 7,9. Viu, Marco? Tá? Tu só precisa estudar um pouco de Fernando economia, Pamplona. né? E marketing, né? Que faz parte da economia. Não é o tema. Não é o tema, né? Agora tu vê que vergonha, isso que eu tirei. E fala mais perto. Ele ali, fez pro Dodô. economia. Lá Fez tu economia, vê. não sabia. Eu sou Sim, mas provavelmente na... burro, mas sou leal. Matou essa aula pelo jogo. É isso, provavelmente durante as aulas de... Ficava lendo a Folha Esportiva. Ficava te dedicando ao futebol. É. Deve ser isso. Agora, a última pergunta, né? Qual o time da tua preferência? Nós não aceitamos algumas coisas aqui na rádio, como, por exemplo, não pode pronunciar o número 17, nem o 38, não pode dizer veja bem, não pode dizer palavrão. Então, aliás, palavrão pode, só não pode dizer cu aqui. Os outros podem. Cu não pode. Acento ou sem acento? Não, Mas não tem acento, né? não. Acento com Não. dois S. Não. Como é que tu senta, Brad? Não. Não. Essas piadas sem graça perde ponto, né? Perde ponto. Baixou a nota. Já está passando. Tu baixou a média, era Baixou a média, 7,9, veio para 7,1. E olha. Tá, qual é o time da tua preferência? Time? É. Inter. Então, voltou para 7,9. Tá bom.
Tinha 7,9? Era 7,9, ele fez essa cagada, veio para 7,1, agora, como é colorado, subiu de novo para 7,9. Com direito a voltar ao programa. Não arrisca, né? Tudo que... Não é político, pode dizer, mas nós somos... Em quem tu votou na última eleição? A última eu não votei, não voto mais. Mas Não gosta de máquina, só por isso? Máquina, que tu não gosta de máquina? Não voto mais. Ah, não voto mais. Mas eu sou tudo meio surdo aqui também. Um tem dor na coluna, outro é surdo. Mas é isso, é um programa... De antanho. De antanho, um programa para público específico. É isso aí. Aqui esse programa é proibido para menores de 21 anos. Isso bem. Entendeu? A menos que, por uma razão qualquer, demonstre um conhecimento fabuloso a respeito do futebol de antanho. Futebol. Né? Então, a gente está chegando mais ao final de um Barba, Cabelo e Bigode na terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020. Tem jogo do Inter lá no Chile, né? Ganha pro VO. Mas eu acho que ganha de qualquer jeito, por VO ou não ganha. Tem pessoas chegando no estúdio, hein? Vamos invadir o estúdio. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.